E gravando, né? Boa noite, pessoal. É com muita felicidade que hoje a gente está iniciando o Ecoprodução Agronomia com o tema de assistência técnica e extensão rural para agricultores familiares. E a palestrante de hoje é Priscila Alves. Ela é engenheira agrônoma pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Também é técnica em agronegócio pelo Serviço Nacional da Aprendizagem Rural, o SENAR, e atualmente é empreendedora na empresa de assistência técnica Vitorino Projetos Agrícolas. Boa noite, Priscila. É uma honra ter você aqui. Boa noite, gente. É um prazer enorme estar aqui. Em nome de Warlen, da professora Ana Carolina, eu quero agradecer o convite por estar aqui falando um pouquinho do que eu vivi com a assistência técnica e gestão rural, né, até. E eu espero que vocês aproveitem aí, façam perguntas, é um tema muito legal. Foi onde realmente eu me descobri como agrônoma, foi trabalhando com agricultor familiar. E vai ser muito bom compartilhar aqui um pouquinho do que eu vivi, um pouquinho da minha história com a assistência técnica. Eu já posso começar a compartilhar, Warley? Pode sim, fica à vontade. Tá bom, então vamos lá. Antes de começar a falar um pouquinho do que eu vivi lá na assistência técnica, eu queria compartilhar um pouquinho com vocês da minha história, tá? Então, eu conheci, né, a assistência técnica, a extensão rural, na faculdade, né, a rural aí, eu me formei em 2014, mas a minha turma é de 2013.2, porque a gente pegou um pouquinho de greve, e aí eu colei grau, né, em 2014. E logo quando eu saí da faculdade, eu tive o prazer de já trabalhar com assistência técnica e extensão rural, mas eu tive o primeiro contato lá na rural, né? A minha família é do sertão aqui de Pernambuco, a família da minha mãe é de Sertânia e a família do meu pai é de Belo Jardim. Então, eu cresci num ambiente onde a agricultura sempre esteve muito presente. Meu avô, ele criava gado e criava caprinos e ovinhos, e tinha a produção de milho, de cana-de-açúcar, de algumas hortaliças. E aí, todas as minhas férias aqui em Recife, eu tinha o prazer de ir até lá e viver dessa coisa. Não só ele, né? Mas todo mundo da família dele, da minha avó, lá de Sertânia principalmente, tinham isso. Então, a agricultura familiar sempre foi muito presente na minha vida por causa da minha família. E aprendi a amar a agricultura dali. Mas então, eu passei a vida dizendo que ia ser veterinária. Todo mundo que me conhece desde pequena falava: Ah, Priscila vai ser veterinária. Eu ajudava com os partos dos animais lá no nosso sítio, eu dava vacina, enfim, fazia tratamento. Mas no segundo ano do ensino médio, né, eu conheci a agronomia lá na rural, porque a minha escola. Oi? Tem o microfone de alguém que está aberto. Acho que é o de Everaldo. O Arle... obrigada. Era isso, obrigada. Estava dando interferência. Pronto. Então, lá, a rural, eu não sei se ainda fazem isso lá, mas quando eu estudava no colégio, a faculdade sempre fazia uma feira das profissões. E aí o meu colégio levou até lá e eu conheci a agronomia, que tanto eu poderia trabalhar com a parte vegetal, que eu gostava, como a parte animal também. Inclusive o meu ESO, né, eu fiz com caprino e ovino, né, com o manejo de caprinos e ovinos, que é uma área também que eu gosto muito. Então, eu me formei em 2013. Em 2000, esse ano, né, que a gente, por causa da pandemia também atrasou um pouco, mas eu concluí o técnico em agronegócio esse ano. E foi através do técnico em agronegócio que
eu tive a vontade de trabalhar, de abrir uma empresa, né? A empresa é minha, a Vitorino Projetos Agrícolas, e ela leva o nome do meu avô, porque foi ele que me fez amar tanto a agropecuária, então leva o nome dele. E aí é um pouquinho do resumo da minha paixão, assim, por agricultura familiar, né? E aí eu botei aí só para fazer a propaganda da minha empresa, e aí criou a Vitorino Projetos Agrícolas, principalmente com o intuito de se fazer assistência técnica, né? Porque eu comecei a trabalhar com assistência técnica em 2014, logo quando eu me formei. Eu passei o meu primeiro emprego numa usina de cana-de-açúcar, aqui numa cidade do interior chamada Cortês, mas eu passei 3 meses lá trabalhando com os trabalhadores, né, que cortavam a cana. E logo depois desse período, eu fui chamada para fazer assistência técnica e extensão rural lá em Alagoas, tá? Mas eu queria falar um pouquinho para vocês também do conceito de que é assistência técnica e extensão rural e de como eu aprendi, de como eu desenvolvi o trabalho, né? Então, para a Secretaria da Agricultura Familiar e Cooperativismo, né, o principal objetivo do Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural é melhorar a renda e a qualidade de vida das famílias rurais por meio do aperfeiçoamento dos sistemas de produção, de mecanismos de acesso a recursos, serviços e renda e de forma sustentável, né? A assistência técnica preza muito por isso, de tudo ali dentro da unidade familiar ser sustentável. Então, o trabalho do técnico, que é de ATE, né, do extensionista, é principalmente desenvolver isso, meios de produção tecnológicos, principalmente hoje em dia, né, já que a tecnologia ela traz esse avanço, melhorar a condição de vida dessas pessoas que estão inseridas nessa unidade familiar, para que eles desenvolvam, né, a ATE dentro da sua unidade familiar ali. E dentro disso, outra coisa que a gente trabalhava muito lá com a assistência técnica era a política, né, nacional de assistência técnica e extensão rural, que é o PNATE, que ela foi instituída aí em 2010 com a lei, né, 12.138, que que era orientada pelo Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, e ela foi elaborada a partir dos princípios do desenvolvimento sustentável, incluindo a diversidade de categorias e atividades da agricultura familiar. Então, a agricultura familiar ela é um mundo, ela não se resume só a eles, né, e a gente produzir várias coisas dentro de um lugar onde a gente não pode mexer, mas que ela, a partir daquele desenvolvimento, daquele trabalho ali, a família possa se sustentar, principalmente, né? E aí tem o PRONATE, que é o instrumento orientador do processo de implementação do PNATE e estabelece as diretrizes e metas para os serviços públicos de ATE no país. Ele é condenado pelo DATE da SAF, né, e elaborado anualmente para cada plano SAF da agricultura familiar, com base nas políticas públicas da SAF, nos programas estaduais de ATE e nas demandas da agricultura familiar. Eu quis trazer esses dois conceitos aqui, porque quando eu trabalhei era um conceito muito bonito, mas na prática isso aí não acontecia, né? A minha primeira experiência foi com assentamentos do INCRA, né, do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, aqui pela zona da Mata Sul, né, de Pernambuco. Então, assim, o INCRA, ele possuía esses assentamentos e chegava o meu projeto, né, que a empresa que eu trabalhava desenvolvia, era com 2.100 famílias, em 5 cidades da Zona da Mata Sul, né? Mas, no real, eles não eram acolhidos por esses programas, era uma coisa que tinha a demanda, tinha o recurso financeiro repassado para as empresas que faziam essa assistência técnica, mas isso não era cumprido, infelizmente. E era um dos problemas assim que me deixavam muito triste com relação a trabalhar com a Terra, isso, porque dentro do que a licitação e do que o projeto vinha para ser cumprido, não era repassado da forma correta para esses agricultores. E
Então, eu acho que acabava sendo defasado o nosso trabalho. Assim, eu brigava muito, principalmente com os donos da empresa, para que o recurso viesse e a gente pudesse dar uma melhor assistência para os nossos agricultores, mas isso não acontecia. Então, eu trabalhava tanto lá em Alagoas como aqui em Pernambuco. Alagoas foi menos tempo, eu esqueci de citar, mas lá para frente eu vou mostrar umas fotos. Alagoas eu só passei 3 meses lá e eu vou falar um pouquinho também das cidades. Então, eram dentro de assentamentos, né? E segundo o mapa, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o assentamento é um conjunto de unidades agrícolas instaladas pelo INCRA em um imóvel rural. E o INCRA, né, como eu falei, é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Eu até esqueci de ver se ele tinha sido extinto, porque estava para ser, inclusive. Mas eu não cheguei a procurar, me perdoe. Cada uma dessas unidades, chamadas de parcelas ou lotes, é destinada a uma família de agricultor ou trabalhador rural sem condições econômicas de adquirir um imóvel rural. Então, dependendo da região, esse nome é modificado, né? Uma parcela ou lote. Lá em Alagoas, eles chamavam de lotes, e aqui em Pernambuco, eles chamavam parcelas. O tamanho também desse assentamento, dessa parcela, é diferente por áreas. Por exemplo, no sertão, eles são de 10 hectares para cima, são muito grandes, né? Até porque a gente sabe que o sertão tem um clima em uma região mais sofrida. Então, para que eles conseguissem, né, ter uma condição dentro da unidade ali familiar melhor, então os lotes eles são maiores. Aqui na zona da mata de Pernambuco, eles geralmente variavam entre 3 a 10 hectares, né, dependendo da cidade, porque geralmente esses imóveis rurais, que são pedaços de terras, eles eram tomados, assim, por alguma dívida de alguma pessoa que deixou, e a União detinha o poder desse imóvel ali, ou era do governo mesmo. E aí, para não ficar uma terra inutilizada e as pessoas precisando trabalhar, essa terra era cedida a esses assentados, né, que são as pessoas que moram lá. Então, a família beneficiada ela deve residir e explorar o lote com o desenvolvimento de atividades produtivas diversas. Esse residir e explorar o lote não acontecia com todos os assentamentos que eu trabalhava. Existiam alguns que eles construíam uma vila e aí todo mundo morava ali e os lotes eram separados. E aí, para trabalhar, eles iam, né? Caminhavam até o lote para poder produzir. E onde existiam essas vilas, né? Eles falavam que era para a questão assim da energia, do socorro. Alguns deles tinham postos de saúde, escolas. Então, para facilitar e para que o governo, olha só, né? Para que o governo olhasse para eles como pessoas, eles preferiam se reunir ali como em grupo para facilitar o respeito, né? E a atuação deles, assim, como como é que posso falar? Como uma estrutura, né, de referência ali, para eles poderem também serem aceitos e ganharem, por exemplo, benefícios, né, do governo em si. Então, eu comecei primeiramente a trabalhar com ATE lá em Alagoas, né, na cooperativa chamada COATS, né, abreviado, que é uma cooperativa agrícola de assistência técnica e serviços, em 2014, pelo convênio Intra-MDA-COAT, né? Eu trabalhava em 4 cidades, né? Flecheiras, São Luís do Quitunde, Joaquim Gomes e Matriz de Camaragibe. E, especificamente, a maioria dos assentamentos eram nessas cidades, né? E a maioria da produção deles lá era banana e abacaxi, principalmente a banana nanica e o abacaxi pérola, né? Então eles não eram grandes produções, mas assim, sempre foi muito bom de trabalhar, porque a maioria deles se esforçavam para realmente fazer daquele pedaço de terra, daquela parcela, a sobrevivência, né? A maioria deles amavam a agricultura, amavam estar ali e
eles me falavam, me relatavam muito que batalhar por aquele pedaço de terra tinha valido a pena. Então, o tempo que eu passei lá foi pouco, na região, mas eles eram bem produtivos. E o aspecto, assim, para vocês terem uma noção, não sei quem conhece essas cidades, mas elas se parecem muito com a zona da mata da gente aqui, né? Eles têm bastante água também, como a gente tem aqui na zona da mata, e isso facilita, né, o trabalho. E aí, o que é que a gente fazia? A gente fazia as visitas, né, regulares, e nós tínhamos uma equipe lá dentro dessa cooperativa, que isso é exigido nas chamadas públicas que são feitas por OATE, né? Então, a gente tinha um engenheiro florestal, a gente tinha assistência da assistência social, aí tinha eu, que era engenheira agrônoma, tinha técnicos agrícolas, então a gente trabalhava em conjunto em prol daquela unidade familiar, né, que a gente chama de unidade UPF, né, a gente abrevia para UPF. Então, nessas cidades aí, eles tinham isso. O que a gente fazia como assistência técnica, né? Eu propriamente dito. Eu dava orientações para controle de pragas, controle de doença, de forma que eles não tivessem a necessidade de usar recursos, principalmente financeiros, e nem tampouco também os defensivos agrícolas, que muitas vezes eles não tinham condições de comprar. Eu nunca fui contra isso, né? Mas assim que como eles não sabiam usar e não tinham informação, deixa eu só tirar aqui o meu WhatsApp para parar de clicar. E aí, como eles não tinham tanta informação assim, a gente tinha... Priscila, Oi? desculpa interromper. Tu pode clicar também nesse ocultar? Ocultar, né? Esqueci. Valeu. Todo slide. Obrigado. De nada. E aí, como eles não tinham muita informação, e o ideal é que eles protegessem aquele ambiente ali dos químicos, né? Então, a gente fazia essa orientação. Então, a gente falava sobre cauda de fumo, cauda bordaleza, armadilhas, né, com detergentes neutros para pegar grilo nas hortaliças que tinham e outras pragas, o uso da luz para atrair os adultos, né, dos insetos e ali ficar. Então, a maioria da produção deles, assim, nessa região, e a minha orientação como agrônoma era mais para isso, para o cuidado. Outra coisa que a gente também ajudava muito eles era com a questão do dimensionamento da irrigação, né? Que com pouca coisa, com gravidade, assim, com instrumentos que a gente usava na internet, que a gente aprendia, pegava uma tecnologia de um vizinho ou do outro, a gente ia repassando para eles, assim. Então, o extensionista, ele tem que pensar muito nisso, de como ajudar o agricultor familiar a desenvolver sem que ele precise demandar muita informação e muito recurso, porque na maioria eles não têm, né? Mas também que a gente tem que explorar que a gente tentava explorar é que era possível eles, nessa condição que eles tinham, né, sobreviver daquilo e aumentar a produção, né? Acabar não só entregando na feira, mas em algumas mercearias, alguns mercados. E graças a Deus, assim, eu saí do projeto lá em Alagoas de pouco tempo, mas eu continuei acompanhando de longe, porque era uma coisa assim que quem quiser ir para essa área tem que ter esse relacionamento muito bom com os agricultores, porque não de se sentir superior, eu nunca quis mostrar isso para eles, mas que nós estávamos ali como parceria para ajudá-los, né? Então, assim, até hoje, alguns deles entram em contato comigo, me mandam foto, agora que tem o WhatsApp, né? Me mandam foto para perguntar de alguma coisa e eu continuo ajudando. Então, a gente tem que ter isso muito assim ligado na nossa mente, que às vezes muitos deles também não queriam só a informação técnica, mas queriam conversar, desabafar, falar alguma coisa referente a essas condições que o governo dá, que eles às vezes não têm acesso
a informação, por exemplo, a gente tinha muito problema lá com questão de Bolsa Família, então a gente levava essa demanda para a assistente social, e aí ela fazia uma visita, né? Porque, como eu falei, a gente trabalhava em conjunto, né? Então, se eu sentia a necessidade ali com aquele produtor, eu passava para frente. E da mesma forma com o engenheiro florestal, se a gente achava um olhinho d'água ali, a gente já trazia o engenheiro florestal para ajudar a gente a cuidar daquele pedacinho ali. E aí, outras produções lá, né, que a gente via, essas fotos são de lá, tá, gente? Não estou saindo aí na foto, mas essas produções são de lá. Lá de Alagoas é também laranja, coco, hortaliças em geral, mamão, banana e abacaxi, né? Como eu tinha citado antes. Eles tinham muita também essas colmeias aí de abelha, né? E eles faziam mel dentro desses troncozinhos aí. E outra coisa que era incrível, assim, elas eram muito acostumadas a eles mexerem e não atacarem eles. Assim. Eu tinha vídeos, eu procurei aqui muito para mostrar para vocês de como eu até mexi lá, tirava mel, comia na hora, assim, para vocês verem, mas eu acabei perdendo. Eu acho que quando eu fiz alguma coisa com o meu computador, eu não achei os vídeos. Outra coisa que eu achava incrível, assim, é que tinha algumas espécies lá de algumas variedades de hortaliças que eu nunca tinha visto. E porque a gente sai, viu, da faculdade achando que a gente já viu tudo, que a gente já aprendeu tudo, mas na prática a realidade é outra coisa bem diferente. Então, assim, o pepino japonês a gente conhece, mas assim, eu nunca tinha visto dessa variedade aí, que ele fica vermelho. E ele é uma delícia. Eu não gosto de pepino, eu acho que o único frutinho assim que eu não gosto de comer na salada. Mas esse aí era muito doce, ele era uma delícia. E pesquisando, assim, eu vi que ele era uma espécie que a gente chama rústica. Ele não é uma variedade assim. Tanto que eles, quando produziram isso aí, me falaram que compraram a semente de algum lugar e aí produziram lá, né, para eles comerem e ficou assim. Então tinha disso também, a gente aprende muito com eles. Daí, no comecinho de 2015, eu saí, né, desse lugar lá, em Alagoas, e vim para fazer até aqui em Pernambuco, na empresa Diamantina Projetos Agrícolas. Ela tanto tinha aqui na Zona da Mata, como ela tinha também no interior do estado, lá na região do Vale do São Francisco, essa empresa, né? Então, eu fiquei lá até 2017, e eu trabalhava nessas 5 cidades aí, Água Preta, Palmares, Bonito, Gamileira e Catende, e a gente atendia um número, arredondando, né, de 2.100 agricultores. Quando eu entrei, só tinha eu de agrônoma no projeto, mas eram para ser 5, porque 2.100 agricultores é muito, né? Existe, né, na lei lá que a gente tem que fazer um número mínimo de visitas por mês, né? Cada nível superior, cada nível técnico. Então, era para ser feito por mês, o nível superior, 60 a 80 visitas. E assim, como só tinha eu de agrônomo, eu demorava às vezes muito tempo para voltar e rever aquele agricultor. E como vocês veem aí, né, são 5 cidades, não eram cidades tão próximas da outras, e aí os caminhos, né, as estradas para chegarem até esses lugares não eram, às vezes, muito boas. Principalmente na época da chuva. Pra vocês terem noção, a gente não conseguia entrar de carro, então a gente andava de moto. Como eu falei, tem que ter muita paixão para ser extensionista, porque a gente tem muitos percalços aí no caminho. Mas era uma coisa que eu me sentia muito bem. Eu tinha muito prazer de chegar lá e ver, como vocês estão vendo aí essa foto, desse agricultor. Outra coisa assim que eu tinha também muito cuidado era de gravar o nome dele. Então eu sabia o nome de todos eles. Se eu encontrasse na feira no final de semana, que eu dormia, né, e morava em Palmares nessa época, só voltava para Recife no final de semana, e quando eu não voltava, eu encontrava eles na feira para dar valor, né, ao que eles produziam. E ele criou essa máquina que
deixava ir a vácuo. Era bem rústico, gente, mas era incrível. E nessa foto da esquerda tem uma bananinha que ele aprendeu a desidratar. Ele criou um forno para desidratar as frutas. E ele fazia isso aí, entregava na feira. Isso fazia com que o alimento demorasse mais, né, para ser utilizado lá na geladeira, né? Então, assim, apesar de ser muito difícil às vezes, com relação aos recursos mesmo que a gente tinha para atendê-los, era muito era maravilhoso chegar e ver um agricultor que fazia e inovava assim, né? Não só ele, mas muito deles tinha essa coisa na cabeça de que era possível, sim, viver de agricultura. Então, o papel do extensionista, né, principalmente é abordar, incentivar, proteger, desenvolver e tecnificar o agricultor familiar, conduzindo o seu trabalho para transformar a vida de toda a unidade produtiva. A unidade produtiva é toda a cadeia familiar que trabalha ali com eles, né? Na foto da esquerda são os meninos que eram os técnicos, né, que ficavam sobre a coordenação, a minha coordenação, e que aprenderam muito também, assim, lá de questão de trabalho. Saíram também do técnico sem muita experiência, né? E quando chegaram, viram que a realidade era outra coisa. E a gente também incentivava muito, que é uma coisa que vem acontecendo, é que os jovens também têm um amor pela produção agrícola, né? Dos pais, assim. Porque nessa época que eu trabalhava aí, eu via que muitos deles não eram interessados. Então, os pais acabavam pagando diárias, né, de trabalhadores para não estarem ali, porque os filhos não queriam estar ou não faziam questão de estar ali. Mas os pais, sim, viam que era possível, né? E, acima de tudo, eu sempre falava que o extensionista, o técnico de ATE, né, ele tinha que ser um agente de transformação social, econômica e ambiental. E a gente conseguia fazer isso muito bem. Como eu falei, como a gente tinha uma equipe, né, de vários técnicos de várias áreas, a gente conseguia reunir isso. Então, era às vezes uma visita, mas que o cara não queria andar no campo, mas ele queria conversar, falar da morte de alguém, da dificuldade de uma doença da esposa, e depois falar de como era melhor vender a fruta, se era melhor vender para o atravessador, ou se reunir com os vizinhos para juntos entregarem a produção dele no Ceasa, né? E enfim, e a parte ambiental de como fazer, né, com os restos culturais, de deixar lá, de proteger o solo, fazer um plantio direto, cuidar do rio, né, porque eles não tinham muito esse cuidado de não fazer com que o esgoto da casa fosse parar no rio, enfim, então a gente tinha que ser esse agente transformador social, econômico e ambiental para eles. E, além de tudo, tem que ter amor, né? Como eu falei, às vezes eles não queriam passar uma hora com a gente só aprendendo, né, as técnicas, mas a gente tinha que colocar a mão na massa. Eles também tinham muita criação de peixes lá nessa região de Pernambuco, e teve um dia aí de que eu estou pescando e falei para o rapaz lá que eu não tinha paciência para pescar e eu tinha muita agonia de pegar no peixe, tirar o peixe do anzol, né? Porque ele estava ali praticamente morrendo. E aí ele, não, então vamos pescar. E aí nesse dia eu pesquei com ele, a gente ficou lá conversando, depois a gente até conseguiu com o pessoal do IPA, alevinos, né, os peixinhos novinhos, para dar para vários produtores de presente, e esse rapaz aí desse lugar foi um que eu dei para ele de presente, e ele me deu aí nesse dia umas 12 tilápias. Eu levei para casa e dei para os vizinhos, né, na época que eu morava lá, porque eu não dava conta, não conseguia pegar o peixe para tratar. E aí a gente tinha que ter muito amor para estar ali junto com eles, assim, eu me sentia muito realizada. E nessa outra foto, eu estava ajudando uma produtora a fazer uma hortinha, porque ela falava que não fazia, porque não sabia, não dava certo. Eu falei, então a gente vai marcar um dia e vamos fazer junto. Então eu estava aí nessa outra foto, os meninos que tiraram, né? Fazendo os canteirinhos, né?
para poder produzir junto com ela. Como eu falei também, né, que a gente tem que ter a questão social, a gente também tentava envolver toda a comunidade no nosso trabalho. E num assentamento chamado Barra Azul, que era lá em Bonito, a gente montou uma horta-escola. Então, a gente montou um planejamento com qual a criança era responsável por aguar, qual era a criança que ia olhar lá para ver se estava crescendo algum matinho que não era das mudinhas que a gente produziu para retirar do lugar. Então, eles se envolviam, né? A gente tentava envolver toda a comunidade para poder trabalhar ali. E era também legal porque com as crianças ali, além de ter um incentivo de futuramente eles cuidarem da terra, os pais também se sentiam ali acolhidos, né? Porque muitas vezes a gente chegava em horário assim, que a gente tem que cumprir perto do almoço, né? E o pessoal que trabalha no campo, eles param cedo para comer, e aí a gente já, né, aproveitava ali aquele ambiente, conversava com os pais, com os filhos, né? E fazia todo esse trabalho do extensionista também. E a questão ambiental que eu falei, né, a gente também tinha um cuidado de procurar, né, principalmente o nosso amigo James, que era o responsável por essa área ambiental. E esse aí foi um agricultor que tinha essa mina d'água nascendo aí, e ele, em volta aí, a foto não ficou muito boa, eu só tenho essa foto desse lugar, mas ele era todo preservado. Ele não deixava ninguém nem chegar perto, assim, tomar banho, tirar um copo de água desse lugar aí. Então, era lá em Riachão, também é bonito. E ele cuidava muito desse lugar e desse ambiente. E a gente, junto com ele, ajudou a ele aumentar a área para que ele sempre tivesse aí o prazer de admirar esse lugar aí dessa nascente, né? Que isso é muito importante também. Não só para o extensionista, mas todos nós que trabalhamos nessa linha, né, de agricultura, a gente tem que ter noção que se a gente não cuidar do meio ambiente e devolver para ele o cuidado que ele nos dá, né, com a água, o alimento e tudo, isso só vai nos prejudicar, né? A gente também tinha o cuidado de falar, né, de quais eram as formas de se fazer determinados procedimentos na agricultura, né? Dona Índia era uma senhorinha de 70 anos, era um amor de pessoa, e que produzia nessa parcela dela aí, sempre fazendo queimadas. E aí a gente tentava passar para ela qual era a melhor maneira dela fazer isso. Por quê? Como ela já era uma senhora de idade, ela não conseguia capinar de todas o tempo todo, né? Então, a gente falava para ela o que é que causava a queimada, o que trazia para o solo. Tudo bem que ela queimou, mas vamos agora organizar para que não precise ser queimado de novo esse mato. Qual a melhor forma dela proteger o solo. Quais eram os caminhos que ela podia produzir ali para que não fosse necessário fazer as queimadas. Então, assim, a gente sempre estava trazendo isso para a realidade, mas de uma forma muito tranquila. A gente não chegava acusando, a gente não chegava dizendo você está errado, a gente sempre escutava e tinha essa sensibilidade, né, para conhecer o agricultor, conhecer as suas limitações e trazer isso para a realidade deles, né, essas orientações. O pessoal que é assentado, né, que eles são o que a gente propriamente atua, que eu atuava, na verdade, né, como assistência técnica, eles tinham muito cuidado, assim, de ser referência dentro da comunidade. Então, esses dois rapazes aí eram dois senhores, o seu Sérgio, que está segurando o abacaxi, e seu José, que está ali de vermelho. Então, eles tinham muito cuidado de ser referência na comunidade para falar de formas de produção, né, sustentável e que poderia ser aderido nas parcelas vizinhas, né? Ele tinha aí uma produção de abacaxi, mas ele também tinha banana, ele tinha macaxeira, isso tudo ali vivendo em harmonia. Da mesma forma, seu José. Vocês veem aí na foto que tem, né,
banana de um lado, do outro lado ele tinha um pouquinho de cana-de-açúcar, coqueiro. Então, assim, eles faziam da parcela uma coisa, um luxo. Eu sempre falava, vocês estão no luxo, vocês têm de tudo aqui e diferentes culturas que a cada mês ou a cada safra, estação, eles poderiam tirar uma cultura diferente. O PA Dona, ele fica em Gamileira, na cidade de Gamileira, e o Camorim Grande, ele fica em Água Preta. Depois que eu saí, né, dessa empresa, em 2019, eu tive prazer de fazer uma formação com o pessoal da Anatel, né? E aí eu fiquei sabendo, nesse ano, em 2019, que quem faria agora o controle da assistência técnica e extensão rural no país seria a Anatel. Então, a Anatel é a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. Ela era de um decreto antigo, mas que ela só veio entrar em vigor em 2016. Então, o que é que ela traz, né, nesse decreto dela? Ela promove, estimula, coordena e implementa os programas de assistência técnica e extensão rural, com vista à inovação tecnológica e à apropriação de conhecimentos científicos de natureza técnica, econômica, ambiental e social. Promover a integração do sistema de pesquisa agropecuária e do sistema de assistência técnica e extensão rural, fomentando o aperfeiçoamento e a geração de novas tecnologias e sua adoção pelo público previsto no artigo 3º aí do decreto do decreto 8.252 de 26 de maio de 2014, né? E esse aí está resumindo, tá? O decreto fala muito mais vezes, eu peguei o que eu achei chave para relatar aqui para vocês. E, por fim, né, contratar serviços de assistência técnica e extensão rural, conforme disposto em regulamento. Então, a partir disso, quem agora regulamenta e contrata é a Anatel, né? Então, eu até fiz inscrição em 2019 em 2 seleções que a Anatel estava promovendo. Por quê? Quando a gente voltar aí para a câmera, eu explico um pouquinho do que é que acontece com a assistência técnica no país, porque eu fui para outros lugares, né? Então, em 2019, eu também fiz uma participação lá com a assistência técnica com o pessoal da Carpio, que é a Cooperativa Agropecuária Regional de Palmeira dos Índios, em Alagoas, essa cooperativa. E eles têm um contrato, eles tinham, né? Porque agora com a Anatel, não sei se isso ainda prevalece. Contato com a Anatel em vários estados. E aí eles têm um programa nessa cooperativa do Show Rural, que é um show que acontece lá em Cascavel, no Paraná, com uma cooperativa que é uma das maiores cooperativas do país, que se chama Copavel. E essa cooperativa, ela trata principalmente de gado e de grandes culturas, como soja e milho, lá no Paraná. E eu tive o prazer de conhecer, tá? E essa cooperativa, dentre algumas coisas boas que elas têm, que eu fui sorteada, né, para conhecer esse show rural lá no Paraná, eles fazem formações pela Anatel. Então, eu tive como fazer o módulo de assistência básica, né, assistência técnica de extensão rural básico deles, porque quando a gente fazia essa assistência técnica, a gente preenchia um papel e devolvia para o INCRA com o que a gente tinha feito, o que a gente tinha recomendado, com o nome do produtor, o lugar, a data. E aí, a partir disso, depois foi digitalizado. E agora existe um programa para ser feito isso, porque existia muita fraude, né? A gente via isso muito no campo. Antes da gente chegar, dessa empresa chegar, outras pessoas faziam e eles chegavam lá só para recolher a assinatura, não tinham contato com o produtor, não faziam assistência técnica, o produtor, né, o agricultor familiar, é que saía perdendo. Então, quem formulava e iria gerenciar isso seria a Anatel. Aí, eu tive o prazer de conhecer um assentamento lá em Brasília, no Distrito Federal, e, se não me engano, se chama Osiel Alves, o nome desse assentamento aí, e como vocês podem ver, eles também têm consórcio com várias plantas. Está assim, né, porque eles tinham ganhado a terra há pouco tempo, fazia um ano só, e aí eles estavam investindo nas produções para poder ter a área sustentável ali, a área ecológica deles. E dava já para perceber que
que a área estava se recuperando aos poucos, né? Eles tinham muito esse cuidado. E lá, que era uma coisa muito legal que eles fazem, eles vendem para as pessoas já prontas a cestinha. Então, por exemplo, eu tenho laranja hoje, mas o cliente quer laranja, batata e alface. Então, se eu não tenho, eles pegam com o vizinho e trocam a produção com o vizinho lá. E aí o pessoal da Ematec fazia lá esse cuidado da assistência técnica de extensão rural com eles, né? E daí a gente também teve, através da assistência técnica, né, extensão rural, eu também fui até o Paraná, conhecer o show rural, onde tem várias coisas tecnológicas, né, tanto para os grandes produtores como para a agricultura familiar, de como ser desenvolvido isso dentro das produções. Então, é uma feira que dura 5 dias, e aí você anda por diversos meios lá e conhece várias coisas. E aí, a gente foi aprender um pouquinho, né, da tecnologia voltada para o agricultor familiar para trazer para eles, né. Nessa foto aí, eles têm um sistema de irrigação onde eles reciclavam a garrafa PET e com a pressão da água, com pressão só, não tinha aquelas megas bombas, não, só com a pressão saía, isso aí virava um aspersor, não sei se vocês já viram, a foto não dá para ver direito, mas só com a pressão da água, isso aí virava um aspersorzinho, né, a garrafa PET. Do lado, com o pseudo caule, né, da bananeira, que ia ser jogada fora, e do palmito, eles faziam uma hortinha, e saía com bambu e palmeira, e o caule, né, da bananeira, o pseudo caule da bananeira. Embaixo, eles tinham um sistema de tutoramento de tomate, né, com os canteiros também usando material reciclado e pó de coco, né, aquele pó de coco. E no outro, é uma mini hortinha, né, isso aí é bem pequenininho, com ervas medicinais, principalmente, mas isso aí é naquele forma que a gente faz do P, que o pessoal faz do... Nossa, esqueci. Aquele coisa que a gente faz redondinho, faz várias culturas com um aviário no meio, geralmente, né? Mas esses aí, eles não fizeram dessa forma, trouxeram também outras tecnologias disponíveis também para o pessoal da agricultura familiar. Daí, o que eu posso falar é que aprendi muito nesse tempo de assistência técnica, né? O agricultor, ele é uma pessoa que detém muita informação. É óbvio que algumas coisas podem ser melhoradas, mas eles detêm o processo, não como a gente conhece, técnico, teórico, mas eles têm muita coisa prática que dá certo e dá para a gente levar para frente e até aderir, né, novas tecnologias, aperfeiçoar, na verdade, aderir não, aperfeiçoar ali a tecnologia. Então, eles faziam canteiro com pneu, como tem aí, fazia a irrigação por capilaridade. Esse outro, ele juntava o que secou da produção do milho e faziam em volta dos pés de abacate, em volta dos pés de banana, para proteger o solo ali. E cultivava aí couve, alface, cebolinha, tentava usar a terra de várias maneiras. Outra coisa que a gente também tentava muito trazer, e isso era feito principalmente com o pessoal de Bonito, se naquele lugar eles plantaram uma cultura, eles deixavam a terra descansar durante 2 anos e plantavam no outro lado da parcela. Eles tinham muito esse cuidado e a gente também tinha passado isso para eles, né? E não sei se eu consegui falar para todo mundo um pouquinho da minha experiência, não sei nem se eu passei do tempo, porque eu falo muito. Deixa eu tirar aqui, mas aí se vocês tiverem alguma coisa para perguntar. Mas antes de vocês perguntarem, só queria falar um pouquinho, que eu falei que ia falar. A assistência técnica, quando eu trabalhava, era muito defasada nesse sentido, assim. O recurso vinha, como eu falei antes, né, mas acabava sendo desviado, né? Inclusive, foi um dos motivos que eu saí de trabalhar nessa área, assim, com empresas, né, com uma empresa, contratada por uma empresa, por esse motivo. Porque a gente
acabou sendo prejudicado por causa disso, né? Inclusive, a última empresa que eu trabalhei, né, eles foram processados por Tribunal de Contas da União, porque o recurso que era para ter vindo nunca veio, né? Por exemplo, lá tinha escrito no edital da licitação que eles ganharam que era para a gente estar andando com um carro 4x4. E eu, quando fui lá fazer meu depoimento, eu falei, nossa, eu queria eu andar com um carro 4x4 nas estradas que a gente andava. E a gente andava de moto porque era o único veículo que a empresa disponibilizava. Hoje em dia eu trabalho com assistência técnica, né? Nesse momento eu estou desenvolvendo um trabalho para uma empresa chamada Corteva, que é de defensivos agrícolas, mas com produtores assim. A maioria deles são agricultores pequenos, né, familiares, não são tão grandes assim, aqui pela Agreste Pernambuco, Agreste da Paraíba, e o que eu vejo é isso, que a assistência técnica, ela tem evoluído, mas dessa forma, com o extensionista, ela tem muito a que evoluir, porque o agricultor familiar, ele deixa de perder, ele deixa de ganhar, na verdade, porque não chega até eles o que tem que chegar, né? E ainda por cima, se a gente não tiver amor para falar para eles e trazer o que a gente tem de bagagem, se apegando só a isso, eu nunca tinha trabalhado, mas pelo amor e pelo retorno que eu tinha, isso foi muito válido. É isso. Obrigado pela fala, Priscila. Isso aí já tem grande experiência de vida já, né? Sim. Com assistência técnica. Bem, a gente vai iniciar agora o momento das perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, pode ligar o áudio e perguntar para a Priscila. Ou se não, pode escrever no chat. Deixa eu ler aqui. Tem uma pergunta no chat. Isso. Michele pergunta: Priscila, o que você sugere para estudantes de agronomia que têm interesse em trabalhar nessa área de assistência técnica, além das atividades de extensão desenvolvidas na universidade? O que eu sugiro é que, se você conhece cidades onde existem esses produtores, agricultores familiares, que você possa ir até eles, junte, né, os amigos, ou você mesmo, e vá até eles. Passa um final de semana lá, eles têm, eu tenho contato com alguns, quem quiser ainda, quem quiser esse interesse, pega aí o meu contato com o Arley, me manda e-mail, um telefone, e vai até lá. Por quê? Essa área é muito rica. Tem trabalho, tem trabalho. Só que, como eu falei, pelo que o que eu sei é que a Anatel vai fazer agora essas contratações. Não sei se já existe se já está existindo isso, né, para que as empresas contratem essas pessoas, porque geralmente acontece assim, a empresa, né, contratada ganha a licitação e aí contrata os técnicos para trabalhar naquela área ali, e isso com assentados do INCRA, né, e para fazer essa assistência técnica. Então, o que eu recomendo é isso, porque geralmente a gente que está nesse meio tem uma família, um parente, um amigo que é do interior de uma cidade que trabalha com isso, né? Que não é da capital. E aí que tem várias formas de desenvolver. Até você mesmo pode chegar lá e oferecer os seus conhecimentos para poder trabalhar assim, né? Eu abri a empresa justamente por causa disso. Eu queria, além de tudo, ficar, vamos dizer assim, correto perante a sociedade com relação aos impostos e tudo, né? Porque a maioria deles também tem CNPJ para poder pagar o trabalho, né? Então, eu acho que o caminho é esse, porque tem sim, viu, muito trabalho nessa área. Bom, a próxima pergunta é de Ranúzia. Ela pergunta: qual a maior dificuldade que você encontra na agricultura familiar e como a assistência técnica ajuda? O que eu achava de mais assim trabalhoso era a questão cultural deles, assim, de coisas erradas que eles faziam e como a gente encontrar o melhor jeitinho para falar sobre aquilo, né? Por exemplo, eles usam muito, né, esterco, mas o esterco para ele ficar
com a condição suficiente para que a planta se alimente daquilo, ele tem que ser bem curtido. Então, assim, às vezes eles só achavam que pegar o esterco quente, né, que a gente chama, e jogar ali ia fazer efeito. E aí acabava dando as fitos na planta, né? E até a gente falar que era possível trabalhar com esterco, com eles mesmos fazendo um substrato com restos de vegetais e tal. Então a cultura deles assim muito forte era complicado. E a outra pergunta dela foi qual é a segunda parte? Esqueci. Bom, aqui. E como a assistência técnica ajuda, né? No caso dessas dificuldades. Então, eu acho que a assistência técnica ajuda para melhorar a condição, né, deles com relação à produção. Porque, mesmo eles sendo agricultores familiares, isso não menospreza eles, não diminui que eles podem chegar a vender para um mercado, para uma feira maior. Então, eu acho que a assistência técnica entra justamente para conduzir eles a ter essa produção e a melhorar ainda. Acho que, basicamente, o trabalho da assistência técnica de extensão rural é isso, tornar aquele pedacinho ali sustentável, de forma que também traga renda para eles, né? Acho que é isso. Bom, antes de passar para a próxima pergunta, eu queria aqui avisar que a ata de presença ela já está no chat. Para quem quiser o certificado e está inscrito no evento, precisa assinar a ata de presença. Bom, e também quem quiser fazer perguntas, pode também levantar a mão e ligar o áudio para fazer as perguntas. Outra pergunta aqui é a de Natália Dias. Ela pergunta: Priscila, deu para perceber o quanto foi gratificante para você atuar nessa atividade. Você acha que falta estímulos no âmbito acadêmico para os formandos seguirem essa linha de atuação? Realmente era muito gratificante. Ainda porque eu ainda atendo eles, né? Ainda volto lá, não como antes, né? Como eu estava todos os dias, mas é muito gratificante, muito mesmo, de verdade. Eu sou suspeita para falar porque eu gosto. Eu me sinto realizada com a minha profissão e com essa atuação, assim. Mas, na época da faculdade, a gente tinha professores que trabalhavam, a gente tem, né, a disciplina de extensão rural. O que eu acho que faltava na faculdade e que faltou para mim é a ida, porque a gente via muito na teoria, que era muito bonito, era muito conceito, mas assim, eu acho que a gente só visitou na faculdade aquela escola que tem lá em Glória do Goitá, o O certa, é a certa? Isso, certa. A gente conheceu certa, que fala muito de agroecologia, mas não era a extensão, assim, propriamente dita, a assistência técnica de extensão rural. Mas eu lembro que ir até lá me deu muito norte do que desenvolver. E eu lembrava de muita coisa que eu tinha visto e aprendido lá. Então, eu acho que falta o incentivo nesse sentido, de quem quer trabalhar nessa área, a disponibilidade, a faculdade incentivar, fazer um programa que leve essas pessoas, e outra coisa, que pague também, porque você ir vai ter um custo de passagem, de hospedagem, sei lá, passar um mês em um lugar fazendo um trabalho assim, vai custar, né? E às vezes até tem como ir, mas não, a pessoa não tem como se bancar, né? Então, eu acho que o incentivo que a faculdade poderia ter seria nessa ideia aí, a meu ver, né? Bom, João levantou a mão, mas eu vou ler primeiro a pergunta de Erivan. É até bom ter a presença de Erivan aqui. Obrigado, Erivan, por estar presente. Erivan, um abraço. Bom, Erivan perguntou: eles participam ativamente de cooperativas e associações? Boa, eu não comentei sobre isso. Mas então, graças a Deus, no período que eu fiquei lá de 2 anos, a gente conseguiu abrir 2 cooperativas. Uma era de polpa,
né? Então, o pessoal produzia polpa de graviola, principalmente, e de acerola. A gente conseguiu formar o grupo para que eles desenvolvessem. E outro foi com um grupo de mulheres. Eu esqueci de falar isso, mas também é muito importante, porque a mulher tem uma atuação muito forte dentro da unidade produtiva lá. Familiar, né? Então a gente abria um grupo de mulheres que faziam doces, que davam aula de reforço, não era cooperativa, mas eles eram uma associação, né? E a outra também que a gente ajudou a abrir foi uma cooperativa de vendas de caprinos e ovinos, que tinha lá em Água Preta. Que eles se estruturaram para poder fazer um negócio organizado, né? Por exemplo, fazer as guias de trânsito do animal, que não se tinha. O pessoal da polpa, eles não tinham legalização, não tinham certificado para fazer, mas eles tinham todo o equipamento. Então, assim, quando eu cheguei, eu falei, nossa, é um absurdo ter um lugar desse aqui parado, vamos botar para funcionar. Então, a gente se organizou. Acho que travou. Pode esperar uns segundinhos aqui. Foi o dela, eu achando que era eu. Eu também achei que era ele. Hoje a internet tá difícil para todo mundo. Hoje tá que tá, viu? Eu acho que ela saiu e voltou, né? Aqui, desligou foi tudo aqui, me voltei. Voltei pelo celular. Aí voltando, então o pessoal lá tinha já meio caminho andado, mas assim, como a gente sabe, né, ser humano é tudo diferente. Então eles tinham muito problema, picuinha, sabe? Besteira, assim, porque, sei lá, casou com a minha irmã, separou, vou ficar brigado. Tinha muito problema assim. E como eu falei, a gente tinha que usar também dessa parte social, dessa sensibilidade para cuidar. É, é, a gente também, outra coisa legal que tinha é que a gente tentava participar junto com ele das coisas. Então, a gente participava das festas que eles desenvolviam, a gente tentava fazer, vamos fazer. Eles já tinham lá, mas, por exemplo, tinha a festa da graviola. Então, a gente unia as pessoas para eles entenderem que aquela festa ali era para eles se organizarem, para eles se relacionarem e venderem a produção para a polpa lá, para poder vender. Então, uma coisa que é muito importante, que aqui, infelizmente, em Pernambuco, no Nordeste não, em Pernambuco é muito difícil é que as cooperativas deem certo, porque cooperativa facilita muito, principalmente o escoamento da produção, que às vezes fica caro para pagar o frete, né, para sair tudo na mão do atravessador. Então a gente incentivava muito. Infelizmente a gente não conseguiu abrir muitas, mas que a gente conseguiu, até hoje eu falo com eles e tem dado certo. Bom, quem tá com a mão levantada é João Matheus. Pode fazer a pergunta, João. Oi, João. Oi, pessoal, boa noite. Oi, Priscila, boa noite. Eu queria saber, assim, se tem alguns trabalhos de comunicação que facilita, assim, a troca de experiências com eles, até para eles entenderem o que os técnicos, né, têm a passar o conhecimento. Tipo documentários, podcasts, vídeos. Se tu indica alguns trabalhos de comunicação desse tipo. E se esses trabalhos eles facilitam também a comunicação. Eu tenho certeza que hoje facilita, né? Eu vou te confessar que eu sou bem assim, avessa à tecnologia. Eu sou mais daquela de que a gente faça uma roda, sente todo mundo ali para conversar, troque informação, troque saberes, né? Eu fazia muito isso com eles, dava muito certo. Até porque o pessoal que hoje em dia não, né? Porque a informação ela está muito mais acessível para as pessoas. Mas na época que eu trabalhava lá, nem energia todo mundo tinha. Então era inviável eu ficar fazendo isso com eles assim. Eu lembro que tinha um agricultor meu que achava o máximo quando eu levava o notebook. E eu fazia ele mexer lá no computador, várias coisas. Ele ficava, nossa, eu tô me vendo, não sei o quê.
era bem legal. A comunicação dessa forma é interessante, né? E hoje, como a gente tem essa facilidade, é, é importante. Se eu conheço algum podcast nesse sentido assim, não, eu nunca ouvi. Mas o pessoal do certo é um pessoal que eu sempre acompanho. E eles têm vídeos, essas coisas assim. Eu tenho uma grande amiga que, inclusive, trabalha comigo, né, na empresa, que fez agroecologia lá pelo Certa. E a gente sempre troca essas informações assim. Mas eu acho interessante que tenha. Eu não conheço muito, né? Mas eu sei que faria e seria muito bom para eles. Massa, massa. Eu vou compartilhar aqui um link da Rádio Web Agroecologia no chat, que é lá da Rural. Ótimo. Aí tem vários programinhas assim, bem interessantes, falando principalmente sobre assistência técnica rural, podcast e muita música boa. Legal. Vou salvar aqui, hein? Bom, outra pergunta foi a de Michelle. Ela pergunta: com esse período de pandemia, quais as maiores dificuldades de comercialização dos produtos você observou que os agricultores estão enfrentando? Ó, não teve problema, hein? Se você olhar aí, em 2020, o PIB, inclusive, para a agricultura, ele subiu. As exportações, elas não diminuíram, elas aumentaram. Na pandemia não teve problema, porque a gente não parou de comer, inclusive a gente ficou muito em casa, né? A gente comeu muito. Os produtores aqui que eu trabalho, inclusive, dobraram a produção, porque como todo mundo estava em casa, eles tinham que produzir. Então, não, eu parei de trabalhar porque eu comecei a trabalhar agora, na verdade, né? No finalzinho do ano, já do meio do semestre para cá, com o pessoal do Agreste. Eu não fiz visita durante o comecinho do ano para eles, mas eu via que o tempo todo eles estavam lá, produzindo. Até porque lavar as frutas, lavar as hortaliças, sempre foi um cuidado que a gente sempre teve que ter. Então, se quem fazia esse cuidado assim, e que tem que fazer, continua fazendo. Então, o mercado em si, para a agricultura, ele não ficou ruim na pandemia. Bom, mas assim, uma pergunta da minha parte. Você não acredita que a falta de assistência, eu acredito que durante a pandemia houve uma diminuição da assistência técnica para os agricultores, né? A falta de assistência técnica e também a falta das feiras livres não dificultaram essa produção e também a troca de conhecimento? Então, como eu falei, eu não vi próximo a mim isso, assim, isso acontecer, porque mesmo não tendo a feira livre, as pessoas têm contato, né? Então, o pessoal se organizou muito para que essa produção tivesse saída. Inclusive, uma coisa que a gente está comentando agora é a redução dos preços. Tá? Se o pessoal quer comprar as coisas muito barato e o produtor, ele gasta muito para poder produzir. Ele gasta tempo, ele gasta insumo, né? Enfim, houve sim essa queda da assistência técnica porque o técnico ele não pôde ir até a propriedade daquele incentivo. Mas é como eu falei, o agricultor ele já sabia o que ele tinha que fazer, né? E ele não atrasou assim. Talvez não teve produtos de ótima qualidade, que eu acho que isso realmente não aconteceu, né? Mas eu acho, assim, na minha visão, eles não deixaram de produzir, né? Não, não teve esse contato direto, mas eles não deixaram de produzir. Em relação à sua resposta, a Michelle fez um comentário falando: interessante esse cenário. Aqui onde eu resido, na Bahia, houve uma redução na produção. Mulher, a Bahia produz tanta coisa. Banana, inclusive. Muita banana. Cacau, né? Tem uma região que eu já conheci que produz cacau. O que eu sei, né? Inclusive, o que eu concluí lá, o curso técnico em agronegócio, eu fiz com exportações, principalmente nesse período de pandemia. E as exportações, elas aumentaram, principalmente lá no Vale do São Francisco, assim. É, eu acho que a produção diminuiu porque o produtor, ele recebeu menos. Então, ele não ia produzir talvez muito o que ele fazia ou mais, se ele não estava tendo retorno.
Eu acho que talvez tenha sido isso, mas eu fico triste saber que realmente deve ter acontecido, né? Até porque a estatística que faz, ela é uma estatística geral, né? Ela não é uma estatística específica para um lugar. Com certeza, em alguns lugares deve ter diminuído, sim. Bom, uma curiosidade da minha parte, né? É, você acha melhor a gente iniciar, a quem não tem experiência ainda, já iniciar com assistência técnica, ir lá, colocar a cara e fazer trabalho, ou como você tem uma empresa, né? Ser contratado por uma empresa para prestar assistência técnica e depois de um tempo que você assumir experiência, você, como autônomo, fazer assistência. Qual você acha o melhor caminho? Eu acho válido você ir para um lugar que tenha um emprego, seja você mesmo fazendo, se você consegue se manter, que é o que eu falei, né? O que era difícil era a gente se manter quando eu comecei, porque o dinheiro não pagava todas as nossas contas. Mas valeu super a pena para mim. Eu aprendi bastante, principalmente assim, coisa de hortaliças, né? Sobre pragas, doenças assim, eu aprendi no meu convívio e no meu trabalho ali com assistência técnica. Só que tem outra coisa, assim, a gente, às vezes, é muito desvalorizado como profissional pelas empresas, mas a gente não deixa de ganhar bagagem por causa disso, bagagem que eu falo de conhecimento. Então, assim, talvez a gente não seja ali tão bem remunerado como a gente queria, e não fiquem achando que vocês vão sair aí da biologia, da agronomia, ganhando R$ 10.000, isso é mentira. Não vai acontecer tão rápido assim, mas batalhem, vão atrás. Eu acho que, principalmente, amem o que vocês fazem. Eu amava e amo o que eu faço. Então, assim, o dinheiro era uma consequência do meu trabalho. Não era a essência. E isso não é balela, não, viu? Quem me conhece sabe que eu realmente gosto. Então, eu aprendi a desenvolver e a assistência técnica por meio de uma empresa. Abri depois por questões burocráticas, assim, porque para eu voltar para o mercado de trabalho, ter um CNPJ iria me ajudar muito. Então, eu fiz através disso. Mas se nas empresas que eu trabalhei tivesse dando ainda resultado, eu acho que eu teria ficado. Eu era muito realizado. Então, eu acho que, assim, isso vai com o que cada um acha e pensa sobre onde quer estar e do que vai fazer, sabe? Não é assim, eu acho que por aqui é melhor, por aqui é melhor. Acho que você tem que se jogar e fazer bem feito, sabe? Aprender. Entendi. Eu tô, na verdade, tô cheio das dúvidas, porque a assistência técnica é uma coisa que eu nunca parei para estudar muito, para ler muito sobre. Aí, eu queria saber como são, você tem uma empresa, não sei se você contrata na sua empresa, você faz contrato de técnicos, algo do tipo. Como? Não entendi. Você Sim. faz contrato, você contrata técnicos ou agrônomos na sua empresa para prestar assistência? Ou começa. Sim. No momento eu não estou fazendo porque eu ainda não peguei outros contratos, né? Mas se for o caso, sim, eu quero. Na verdade, eu tenho uma só técnica comigo, que é Carol. Ela é técnica em agropecuária e técnico em agroecologia. E ela desenvolve os trabalhos comigo, né? E a assistência técnica, ela pode ser contrato. Por exemplo, hoje eu estou com um contrato que é um contrato comercial, que é outra área que se aprende muito a assistência técnica, né? E aí eles contratam você para, por exemplo, desenvolver um produto e você vai até os produtores, faz aquele desenvolvimento de mercado ali. Você vê a praga, você recomenda o que tem que ser feito, adubação, controle de pragas e doenças, né? Então, é feito dessa forma. Geralmente, o técnico que é contratado para fazer assistência técnica, extensão rural, por exemplo, ele assina um contrato, né, para aquilo. Entendi. Aí, a partir, já que você já tem experiência, né, tem empresa, faz o contrato, qual você acha que é o requisito para você conseguir um emprego nessas empresas de assistência técnica? Rapaz, eu não sei te dizer não. Assim, por exemplo, nesse contrato que eu peguei agora dessa empresa que eu estou trabalhando, né? Que eu estou prestando serviço para eles, eu não tinha experiência na área comercial, mas eu tinha experiência com assistência técnica.
Então, eu acredito que um dos fatores que me fez ficar com esse contrato que eu Olá, peguei boa tem noite, gente. Aqui pra mim não tá saindo aqui. Eu não tô escutando nada aqui. Eu acho que o problema é aí, que eu já conferi aqui no meu celular, não é. Você já tentou colocar um fone? Eu Pois acho no que meu se tá fosse todo totalmente mundo. mudo, não tá saindo a voz. É porque se fosse É, todo mundo, né? Acho que todo mundo ia reclamar, né? eu aqui. Você já tentou Estou colocar um escutando fone? bem. Tenta sair e entrar de novo. Ok, vou Pra ver tentar se já. sair e entrar outra vez pra ver, tá? Como é que tu... ela tá lendo, né? Eu acho. Eu ia dizer, como é que ela tá ouvindo? Eu ia perguntar isso agora. Mas então, é dessa forma, Warley. Acho que esse é o caminho. Eu acho que o requisito eu lembrei agora. A menina que fez a entrevista comigo, a última entrevista, ela falou assim para mim: teve uma coisa que você falou que me prendeu muito. Você falou que tinha muito prazer em se relacionar com o produtor. E esse contato com ele lhe fazia muito bem. Outra coisa que eu falei, que ela falou que falou para mim, eu amava estar em lugares diferentes, assim, não ter uma rotina, não ter um dia específico para estar em um lugar. Então eu trabalho, passo semana fora, né? Uma semana em lugares diferentes. E eu falei para ela que isso era uma coisa também que me deixava muito feliz de trabalhar com assistência técnica, extensão rural. Eu tinha o prazer de ficar em várias áreas diferentes, né? Por exemplo, eu trabalhava em Bonito, um lugar que era super frio, e depois trabalhava em Gamileira, que era uma cidade bem quente. Então, assim, eu circulava por esses lugares. Então, essas duas coisas ela falou para mim que chamou muita atenção. Então, talvez tenha que ser uma característica do profissional que trabalha com AT, né? Eu já ia falar sem áudio aqui. Compreendi aqui. É, Eric fez uma pergunta também. Ele perguntou: você já trabalhou com certificação de produtos orgânicos ou com selo orgânico? Não, não trabalhei. Inclusive, teve um produtor meu que me perguntou isso esses dias. Ele é produtor de goiaba lá em São Vicente Ferre e queria isso. Então, o que eu sei? Eu sei que o pessoal do CNA, eles fazem essa certificação. Na verdade, eles não fazem essa certificação, eles explicam lá, e é mais barato, como se fazer, né, essa certificação. Então, se é uma área que você quer, entra lá no CNA, tem vários videozinhos explicando e acaba fazendo. Outra coisa, tenham muito cuidado com trabalhos orgânicos, sabe? É muito meticuloso, assim, são muitos detalhes. E tem que ser uma coisa que passe verdade para o consumidor. Por exemplo, eu vejo hoje nas feiras orgânicas e eu acabo reconhecendo alguns produtores que eu sei que usam produtos químicos. Não controle de insetos e assim e doenças, mas usam um adubo químico que não é biológico. E aí ele não é um produto orgânico. Só que aí eu não vou ficar lá no meio da feira dizendo, é tudo mentira, ele não vende, não vou fazer, ele não produz dessa forma. Aí, se forem trabalhar assim, tenham cuidado de ler a legislação, de ver tudo certinho e não vender gato por lebre, né? Porque isso acontece muito nas feirinhas, viu, orgânicas. Bom, essa foi a última pergunta, né? Então, a gente vai se aproximando do encerramento da palestra. Eu vou deixar só alguns recados aqui. Pessoal, eu estou colocando aqui o link de um dos próximos eventos que a gente vai ter semana que vem, segunda-feira, que é o OICOS Biorremediação. Vocês podem se inscrever, quem quiser participar. Ele começa segunda, vai ser segunda, quarta e sexta-feira. Ok? E a ata de presença, também não se esqueçam de assinar para ganhar a certificação. E o certificado vai ser enviado por e-mail para vocês. O Ale vai Precisa. fazer uma foto, ver se o pessoal pode abrir câmera para a gente fazer dar um print Quem aqui. puder abrir. Eu A, já tentei a senhora abrir, vai. mas minha câmera não está abrindo, não. É a sexta. Lady Murphy hoje está virada.
A E senhora aí, pode tirar um print alguém ou... mais consegue abrir a câmera para a gente aparecer aqui? A Josefa, João Mateus, Neurivan, Natália. O povo está aparecendo assim, né? Parece que está acendendo. Ok, fechou. Mais alguém? Será? Não, acho que não. Então vamos lá dar um print. Eu vou dar um print aqui. João, alguém do PET faz também, por favor. Bora lá. 1, 2, 3. Todo mundo Foi. assistindo? Ok, eu fiz aqui. Obrigado, doutora. Priscila tem várias mensagens aqui, parabenizando sua palestra. Ai, obrigada, gente. Olha, muito obrigada pelo convite, foi uma honra. Ó, eu estudei com essa professora, hein? E eu lembro de muita coisa. Eu tenho o caderno da aula dela, viu? Quem quiser depois manda foto. Aproveite, que ela é uma pessoa incrível. Você estava falando, eu lembrei, você foi da turma de Flor, né? Isso, a De turma de Magda Flor. Flor. Eu lembro que eu tive 2 turmas em agronomia. Aí, cada uma eu lembro assim, os grupos. Aí você Foi é da muito turma de Flor, de Sávio, lembro bem. isso mesmo. Muito obrigada, Muito gente. bom. Sucesso aí na agronomia, nos cursos que estão fazendo. É uma área muito boa, tem muito trabalho. Eu desejo sucesso para vocês. Certo. A gente que agradece sua presença aqui, Priscila. Em nome do PET Ecologia, a gente agradece aqui e parabeniza sua palestra, sua carreira profissional também na assistência técnica Obrigada. e gestão rural. Obrigado por aceitar esse convite e fazer essa palestra aqui com a gente. Muito É, obrigada, Zinho. a professora fica morta de orgulho, viu? Parabéns. Obrigada, gente. Um Parabéns. beijo. Obrigada por voltar. Tchau. Beijão. Beijo, tchau. Obrigado a todo mundo aqui presente também. Boa noite, pessoal. Tchau. A gente vai Boa encerrando por aqui. noite. Bom fim de Boa semana. noite, viu? Parabéns pelo evento, tá? Obrigada, Obrigado. obrigada pela presença. Vou encerrar aqui a Nada, gravação. tchau.